Você está ouvindo o programa Deus é Contigo. Apoio Cultural, Igreja Batista Macedônia. Direção-Geral Pastor Presidente José Marinaldo Correia. Ouça agora a Palavra de Deus. Glória a Deus, bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, você querido ouvinte, você que participa nessa noite juntamente conosco, adorando o nome do Senhor, como costumo dizer, com este culto em nossos lares. Deus tem nos abençoado para estar junto com vocês, falando do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. A saudação de paz para todos vocês, irmãos. Aí nosso irmão, nosso pastor Ivanildo, que está aí junto conosco, juntamente com sua esposa, nos assistindo, e todos vocês aí que estão aí em Maringá. Deus continue vos abençoando. Querido, nesta noite quero trazer uma reflexão para os nossos corações no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1, e o versículo, iniciando do versículo 17, para as nossas reflexões. Que assim está escrito: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu falarei com quem não tem mais na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Palavra poderosa, palavra maravilhosa ao nosso coração nesta noite. Querido ouvinte da palavra do Deus de Israel, quero trazer nesta reflexão o qual o Senhor propõe aos nossos corações essa noite, a chamada de Jeremias. Deus, ele chama Jeremias para falar tudo aquilo que estava no coração de Deus. Deus, ele traz uma palavra a Jeremias, quando diz a Jeremias que antes que ele formasse no ventre, o Senhor disse a ele: eu já te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Veja, medite comigo nessa palavra e veja o que Deus, ele já faz com Jeremias. Ele já fala a Jeremias para Jeremias entender que Deus vocacionou ele desde o ventre da sua mãe. Deus o chama para fazer a sua obra. Deus o chama para executar o seu querer. Aleluia! Porque o profeta que se preza, ele só fala aquilo que Deus lhe mandara falar. Foi isso que Deus ele disse a Jeremias. Jeremias se sentindo pequeno, se sentindo criança diante dos outros profetas que estavam diante dele, menor do que o sacerdote, menor do que o rei, menor do que os governantes, menor do que todos eles. Então ele se sente pequeno e diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não passo de um mero menino diante de tantos outros que estão preparados para executar, para falar o teu querer. Mas Deus, aleluia, ele escolheu a Jeremias. Ele escolheu Jeremias para fazer a obra dele. Ele escolheu Jeremias para executar a sua palavra.
Agora veja que missão Jeremias ele tem. Por que Jeremias se sente uma criança? Porque Deus chamou Jeremias, Deus escolheu Jeremias para falar contra o pecado. Deus, ele chama Jeremias para executar a sua verdade diante de todo o povo, diante da terra, diante dos reis, diante até dos sacerdotes. Imagina, porque, aleluia, a vontade do profeta é a vontade de Deus. O profeta tem que ouvir a voz de Deus e direcionar o projeto de Deus para o povo. Então, isso pesou a Jeremias a dizer a Deus que não passava de uma criança. E Deus disse, olha, não diga que você não passa de uma criança, pois tudo quanto eu mandar você falar, você vai falar. E onde eu lhe enviar, você irá. Você vai ouvir, você vai atender, você vai onde eu te direcionar. Então Deus, ele já disse a Jeremias, olha, eu te escolhi e agora você é meu. Eu te constituí profeta e agora você vai dar ouvido a mim. Aleluia, você agora vai entender o que eu quero fazer no meio do meu povo. Então a gente observa que Deus já conhecia Jeremias, assim como ele falou. Deus santificou a Jeremias, assim como o próprio Deus, ele falou. E o Senhor o constituiu e deu às nações como ele sendo profeta. Aleluia. Deus disse isso a Jeremias. E, pois bem, a gente observa que mais na frente Deus, ele vai dar uma visão a Jeremias e pergunta o que é que ele está vendo. Só para nós entendermos aquilo que Deus, ele quer nos proporcionar nesta noite. E ele pergunta, o que vês, Jeremias? Jeremias prontamente responde a palavra do Senhor. Aleluia, e diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus, ele já responde dizendo a Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Deus, ele mostrou a Jeremias que ele está acima de todas as coisas. Que a sua palavra, aleluia, é como uma flecha. Ela tem o endereço, ela não volta. Quando Deus, ele pergunta a Jeremias o que ele está vendo, aleluia, Jeremias responde e Deus já tem a resposta. Aleluia. Quando ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira, e quando Deus responde a ele, diz, você viu bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. E porque Deus, ele mostra uma vara de amendoeira a Jeremias. Aleluia. Segundo entendemos e nos ensinaram desta forma, e que nos orienta a palavra de Deus, que a amendoeira, aleluia, era uma das primeiras árvores que folhara, aleluia, que dava o seu fruto. Era uma das primeiras que começavam, aleluia, a mostrar a grandeza do soberano Deus, aleluia, com a sua criação. Então Deus, ele está dizendo a Jeremias, que assim como a vara da amendoeira, assim como a amendoeira, aleluia, ela se inicia primeiro do que as outras com muita pressa, Deus estava dizendo a Jeremias, esse negócio que eu tenho contigo não vai demorar, é com muita pressa. O que Deus estava falando para Jeremias era, o meu chamado com você, aleluia, não é para o ontem, aleluia, não é para depois, é coisa rápida, porque Deus queria que Jeremias entendesse, aleluia, que a sua palavra, a sua verdade, tinha que ser propagada com rapidez, aleluia, a sua verdade teria que ser executada como a flecha, aleluia, que
tem o seu alvo certo. Então Deus disse a ele, como você vê a vara de amendoeira, e eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Deus estava dizendo a Jeremias, vai ser com muita pressa que eu vou te constituir, que eu vou te colocar no meio do povo para falar a minha verdade. Deus estava dizendo a Jeremias, olha, assim como a amendoeira, aleluia, é a primeira que vai aí dar seus frutos, é você, Jeremias, é com muita pressa que eu vou te usar diante dos reis, é com muita pressa que você vai dizer a Judá que ela precisa se dobrar diante de mim novamente, é com muita pressa que você vai levar ao ouvido daquele que mesmo não quer ouvir a verdade, que eu quero com muita pressa que ele volte, aleluia, a me adorar novamente, que eles não se misturem com deuses pagãos, aleluia, que eles não façam coisa que venha desagradar o meu nome. Deus estava dizendo, eu vou te usar, Jeremias, eu vou fazer de você, aleluia, um profeta, você vai falar aquilo que está no meu coração, aos ouvidos do povo. Bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então Jeremias, ele está com esta missão, aleluia, não impossível, uma missão árdua, uma missão de sofrimento, porque Deus, aleluia, disse, olha, eu vou te colocar contra as cidades, eu vou te colocar aí contra os muros de bronze, contra a cidade forte, eu vou te colocar aí diante de muitas coisas, eu vou te colocar contra. Deus não estava fazendo de Jeremias um rebelde para ficar contra as outras pessoas, ao rei. O que Deus estava dizendo a Jeremias, olha, eu vou te colocar contra, porque a minha palavra vai ser contra todas as coisas que estão fazendo. Quando Deus disse, Jeremias, eu vou te colocar contra as pessoas, Deus estava dizendo que a minha palavra, a palavra que eu vou te dar, aleluia, vai ser contra todas as coisas, vai se opor, aleluia, contra o pecado da cidade, vai se opor, aleluia, com aqueles que se venderam, vai se opor contra os sacerdotes mentirosos, vai se opor, aleluia, contra os reis, aleluia, que querem fazer do meu povo, aleluia, o que eles estão querendo fazer. Então Deus estava dizendo a Jeremias, eu vou te colocar contra cidade forte, eu vou te colocar, aleluia, contra muros de bronze, aleluia, mas Deus disse a Jeremias, não temas, aleluia, glória a Deus, porque eu sou contigo para te livrar, aleluia. Nesta palavra eu entendo que Deus, Ele é perfeito em executar os seus projetos. Quando Deus escolhe, quando Deus, aleluia, Ele enfatiza, Ele chama a atenção ao povo, a Jeremias, Ele faz Jeremias entender e compreender que em meio a toda a situação, Deus estaria com ele. Que viesse o momento da perseguição, Deus estaria com ele. Quando as pessoas, aleluia, tentassem tirar a sua vida, Deus estava dizendo, Jeremias, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Quando Jeremias viesse enfrentar algumas situações de desprezo, ele poderia lembrar as palavras de Deus, eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Quando Jeremias viesse a se opor contra as pessoas de autoridade, até eclesiástica, não como rebeldia, mas como profeta de Deus. Aleluia, trazendo a verdade, trazendo o mandamento de Deus para a vida daqueles que precisavam. Então Deus estava dizendo, eu, Jeremias, eu sou contigo para te livrar. Quando os homens se levantarem, Jeremias, contra você, eu vou te livrar. Quando os fizerem planos para tirar a tua vida, Jeremias, eu vou te livrar. Aleluia. Quando tentarem te calar, quando tentarem amordaçar a tua boca, por falar a verdade que está no meu coração, eu vou te livrar. Aleluia. Deus estava dizendo, não te cale, Jeremias, diante de qualquer situação da vida. Deus estava dizendo, olha, Jeremias, o negócio vai ser estreito, o negócio vai apertar, mas não
te cala, aleluia, porque eu sou contigo, bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, queridos, aleluia, queridas, você que é vocacionado, você que é chamado por Deus, aleluia, para falar a verdade, para deixar a mensagem do Todo-Poderoso, você que é profeta de Deus, você que profere a palavra do Deus de Israel, aleluia, não se venda, não se proste diante das adversidades, não se proste porque existe alguém, aleluia, na autoridade eclesiástica maior do que você, aleluia, mas maior do que qualquer autoridade eclesiástica, maior do que, aleluia, governante, maior do que qualquer pessoa aqui na terra, é aquele que fez a terra com a sua palavra. Então, primeiro, incline o seu ouvido a ouvir a voz do Altíssimo, aleluia, porque o profeta, aleluia, que fala a verdade, ele muitas vezes é oprimido, muitas vezes é escanteado, porque a verdade ela liberta, a verdade ela transforma, e a verdade, aleluia, toca em muitas pessoas que não querem ouvir a verdade, aleluia. Por isso Deus estava dizendo a Jeremias: eu vou te colocar contra, quando Deus estava dizendo contra a mentira, contra a falsidade, aleluia, contra falsos amigos, contra falsos profetas, contra falsos, aleluia, aqueles falsos adoradores, aqueles que dizem adorar. Deus estava dizendo a Jeremias: olha, eu vou te colocar contra a todo aquele que dizem ser verdadeiros adoradores, mas não me adoram em espírito e em verdade. Então fala, Jeremias, a verdade, fala aquilo que eu colocar na tua boca, aleluia. Esta é a missão que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Mas não desfaleça a sua vida, não desfaleça, queridos, aleluia, o seu coração, não fique triste, mas fale, faça a vontade de Deus, aleluia, porque aquele que te prometeu, ele é fiel, aquele que te chamou para executar uma grande obra na tua vida, ele é fiel para contigo, aleluia. Não se proste, vou repetir novamente, não se proste, aleluia, não se venda, aleluia, porque muitas pessoas querem massagear o seu ego. Jesus, aleluia, juntamente com o seu Pai, ele quer salvar toda a humanidade, e a palavra de Deus nos orienta dessa forma, que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E o que Deus queria para todo o seu povo era que a sua misericórdia alcançasse a cada um desse, aleluia. Mas para que isso venha acontecer, precisamos andar na verdade, precisamos viver a verdade, precisamos ouvir a verdade, precisamos falar a verdade de Deus, aleluia, porque o povo quer ouvir, aleluia, as verdades de Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Então, não se venda, não se negue em falar a verdade, porque Deus, ele liberta na verdade, porque Deus, ele faz, aleluia, segundo a sua verdade, a sua palavra é a verdade. Jesus, ele é a verdade. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Acredite, você foi chamado, aleluia, para executar o querer do Deus que fez os céus e a terra. Então, assim como Deus, ele falou para Jeremias: você que está aí, muitas vezes triste porque falou, está desanimado porque alguém lhe criticou, por você ter falado, por você ter dado ouvido à voz de Deus, aleluia, continue
dando ouvido à voz de Deus, aleluia, porque Deus é o nosso orientador, aleluia, Deus é aquele que peleja por nós, é aquele que está vivo sobre as nossas vidas. Então não desanime, não arreie a sua espada, aleluia, não arreie as suas armas, porque alguém simplesmente lhe olhou atravessado, achando que é simplesmente você que está falando. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura, aleluia, daquele que está dando ouvido à sua voz. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. É isso que Deus, ele está procurando aqui nesta terra. É verdadeiros adoradores. Deus não está procurando pessoas eloquentes, pessoas, aleluia, dotadas de conhecimento, porque quem dá eloquência da sua palavra é Ele, quem dá conhecimento da sua palavra é Ele. A sua palavra nos orienta desta forma, que nós viemos crescer na graça e no conhecimento. Não seja tão sábio ao ponto de perder a graça, não seja tão cheio da graça ao ponto de perder o conhecimento. Seja equilibrado naquilo que Deus, ele quer fazer na tua vida. Aleluia, Deus, ele quer você apto simplesmente para dar ouvido à sua voz. Aleluia, porque quem ouve a voz de Deus executa o seu querer. Aleluia, a palavra de Deus nos orienta que devemos respeitar os homens. Aleluia, mas temer a Deus. Temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, tema ao Deus de Israel, Ele como o Senhor, como o Salvador, como aquele que executa o seu querer sobre as nossas vidas. Bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Louvo a Deus nesta noite por esta palavra. Quero agradecer a Deus, aleluia, por estar aqui uma vez mais neste programa. Deus é contigo para falar do seu amor, da sua grandeza, da sua palavra. Ele é fiel, aleluia, assim como ele fez cumprir na vida de Jeremias aquilo que ele falou. Então, existe só um segredo na vida do homem para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas: fica no teu lugar, aleluia, não saia de onde Deus te colocou, fique na posição, na vocação o qual você foi chamado, aleluia, porque Deus, ele vai realizar aquilo que ele falou na tua vida, queira o homem ou não. Deus, ele é Deus, aleluia, e o resto é Baal. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.